Fala pessoal, aqui é o Oliver do canal Fato Fake. Nesse vídeo nós vamos abordar o escalonamento e o quão grave está a guerra do Oriente Médio. Eu não sei se você está vendo, está acompanhando, mas há um escalonamento muito drástico de uns tempos para cá com relação a esse conflito, que era um conflito muito assim setorizado, né, do mundo islâmico, naquela região da faixa de Gaza. Contudo, esse conflito agora está se escalando diretamente aí para o gládio entre dois países de forma direta. Israel planeja uma resposta surpresa e precisa contra-atacar o Irã. E agora o Conselho da ONU se manifesta diretamente com relação a essa situação. Vamos acompanhar aqui comentários do Conselho Mundial da ONU com relação à questão do escalonamento da guerra. Depois vamos mostrar para você o que está acontecendo, como que a guerra escalonou e o porquê que a comunidade global está preocupada com os rumos que isso está tomando. Vem cá comigo que você vai gostar demais dessa notícia, ok? Então vamos dar uma olhada aqui o que o presidente da ONU comentou aqui nesse vídeo conosco, olha só. Seguimos agora, você está vendo imagens ao vivo direto de Nova York, porque começou uma reunião do Conselho de Segurança de urgência da ONU, justamente por conta da tensão no Oriente Médio. Quem está falando é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e quem está aqui acompanhando comigo no estúdio é a Sônia Souza. Ela tem a tradução e vai falar para a gente o que Antônio Guterres fala. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Bom dia para quem acompanha o Hora News. Ele fala neste momento que é hora de parar essa escalada da guerra. Ele diz ainda que não podemos perder de vista o custo que esse conflito crescente tem causado para a população civil. Não podemos desviar o olhar de ações sistemáticas do direito humanitário internacional. Esse ciclo mortal de represária deve parar. Estamos ficando sem tempo. O tempo está se gostando. Obrigada. Agora, o presidente agradece o secretário-geral pela sua apresentação e passa, então, a palavra para alguém do Conselho que deseje fazer alguma declaração. Então, esse foi o pronunciamento do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele que falou da necessidade de paz no Oriente Médio, disse que já passou da hora de ter paz no Oriente Médio, que é hora de cessar essa guerra e a escalada da guerra que vem sendo acompanhada nos últimos dias, inclusive com o ataque de ontem do Irã. O que você acha disso tudo, pessoal? Você acha realmente que a ONU tem medidas proativas para poder tentar inibir isso de alguma forma? Ou que tudo nos passa de apontamentos e conselhos de uma necessidade e premissa de apaziguamento dessa situação da guerra? Olha o que aconteceu, por exemplo, com a situação da Rússia com a Ucrânia. A ONU se manifestou e nada foi feito de maneira efetiva. Claro que houve sanções econômicas com relação à Rússia por parte dos Estados Unidos, por parte da Europa, mas não houve nenhum tipo de ação imediata no aspecto de tentar sanar esse tipo de situação. Então a gente acaba vendo que acaba sendo um pouco mais de engodo, a impressão de repente é da minha parte, mas a gente não consegue ver medidas efetivas, não sei, de sanções econômicas que realmente viabilizam algum tipo de negociação proativa para evitar que esse tipo de escalonamento da guerra aconteça. Vamos dar uma olhada agora numa notícia muito legal que mostra aqui uma matéria da G1, no portal de notícias da G1, que mostra realmente todo esse escalonamento, esse histórico, e por que chegamos aonde chegamos. Aqui tem um resumo bem bacana, você vai gostar bastante desse vídeo aqui, acompanha comigo. Pagers e walkie-talkies explodindo, Israel atacando outro país, Biden falando em uma guerra total. Afinal, o que está acontecendo no Oriente Médio? Depois de quase um ano de guerra lá na faixa de Gaza, as forças armadas israelenses começaram a se deslocar para o norte do país, ali pertinho da fronteira com o Líbano. É lá no Líbano onde atua o Hezbollah, um grupo extremista que se opõe à própria existência de Israel. O Hezbollah, assim como o Hamas, é financiado pelo governo do Irã, rival de Israel. E desde o início da guerra lá na faixa de Gaza, o Hezbollah, a partir do Líbano, tem lançado foguetes no norte de Israel, que vinha retrucando. Até aí, nada muito fora do normal para essa região que vive em tensão constante. Nem o Hezbollah, nem Israel estavam falando em uma guerra direta. Mas tudo mudou em 17 de setembro, quando isto aqui aconteceu. Anterior ao celular e muito usado ali nas décadas de 1980, 1990, o pager é um dispositivo que apenas recebe mensagens de texto. Parece antiquado, né? Mas justamente por isso essa foi a opção escolhida pelo Hezbollah
para que membros do grupo se comunicassem. Sem GPS, o aparelhinho dribla também a chance de que Israel os localize. Tudo isso foi por água abaixo, quando milhares de pagers do Hezbollah explodiram quase simultaneamente em um ataque que o grupo atribui a Israel. No dia seguinte, o mesmo aconteceu com walkie-talkies usados também pelo Hezbollah. Israel não se pronunciou, mas anunciou uma nova fase da guerra, agora centrada no Líbano, onde, aliás, mora nada menos que a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio. São 21 mil deles. E a gente vai falar sobre isso. Nós vamos ter na sequência aqui uma reportagem de uma brasileira que está no Líbano agora, né, e vai comentar sobre qual o sentimento que a comunidade brasileira está tendo com relação a esse escalonamento da guerra e esses ataques diretamente à capital. Apenas um dia depois das explosões em série, as forças israelenses bombardearam a capital Beirute, onde estavam comandantes do Hezbollah. O grupo extremista declarou então uma guerra indefinida contra Israel, intensificou o lançamento de foguetes e até mandou mísseis em direção a Tel Aviv, que fica no centro de Israel. E assim o conflito, que era uma espécie de anexo da guerra em Gaza, ganhou tanto protagonismo que foi tema central da Assembleia Geral da ONU no fim de setembro. Lá, Biden falou do temor de uma guerra total, que é quando os dois lados usam todos os seus recursos, militares e civis, em prol de uma vitória. E aí vale tudo, ataques por ar, pelo mar, por terra. Israel diz que vai lutar contra o Hezbollah até que moradores do norte do país, que foram deslocados por causa do conflito, consigam voltar para casa. Mas o Hezbollah promete continuar os ataques até que a guerra de Gaza termine. E com o apoio de seu maior aliado, o Irã, uma das principais potências do Oriente Médio, que, dependendo do envolvimento, pode fazer com que o conflito escale pelo resto da região. Terrível, né, pessoal? Então não há uma solução de curto prazo, por mais que a ONU se manifeste nesse sentido. A gente vê que o tema é muito complexo e a ONU muitas vezes não tem poderio nenhum de barganha para evitar esse tipo de situação, e a gente já viu isso em outros momentos. Vamos dar uma olhada aqui agora numa jornalista brasileira que está morando na cidade e que vai falar para a gente o relato do sentimento do pessoal. Meu nome é Leila, eu sou jornalista, moro no Líbano, estou falando aqui do centro de Beirute, de uma área que é considerada mais segura, que não foi alvo de nenhum ataque até agora. Mas a situação do Líbano é de uma tensão permanente e uma situação horrível, com uma crise humanitária profunda, que só se agrava a cada dia. Os bombardeios israelenses não param, pelo contrário, eles têm se intensificado, atingido reiteradamente algumas áreas e também atingido novos alvos. Então, a gente tem uma situação de cerca de 1 milhão de pessoas desalojadas, segundo o governo libanês, mais de 100 mil pessoas entre sírios e libaneses que já deixaram o país, cruzando a fronteira para a Síria. Aqui no centro de Beirute, a gente tem diariamente o som dos drones que sobrevoam a capital permanentemente. O subúrbio de Darhie, que fica ao sul de Beirute, a cerca de 7 quilômetros aqui da minha casa, vem sendo alvo quase que diariamente desde a última semana de ataques. A população quase toda já está desalojada. As ruas de Beirute estão tomadas de pessoas e famílias inteiras que tiveram que sair, sobretudo, dessa área de Darhie. E ainda tem muitos desalojados do sul do Líbano e do Vale do Bekaa, a leste. Alguns estão nos abrigos oferecidos pelo governo libanês, mas os abrigos não são suficientes para comportar todas as famílias que perderam as suas casas. Nos últimos dias, a gente teve também um ataque muito intenso israelense à cidade de Saida, que fica no sul do Líbano. Foram 45 pessoas mortas que estavam num prédio que vinha sendo utilizado como alojamento, e essas pessoas foram enterradas em covas coletivas hoje, na cidade de Saida. Então é uma situação de uma crise humanitária gravíssima. Tristeza. A gente sente que não existe lugar seguro. O Líbano é um país muito pequeno e todos nós, de alguma maneira, estamos em risco diante dessa agressão israelense. Que coisa, hein, pessoal? Que absurdo. E você? Imagina você morando numa situação, morando num lugar desse, vivendo uma situação dessa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, né? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e bora pro próximo vídeo. Um grande abraço e fui!